Tomara que hoje não fique travando. Estão vendo ressonância magnética? Sim. Tá. Sim. Então, vamos lá. Se precisar, pode chamar no chat, pode chamar aqui abrir o microfone também, não tem problema nenhum não, tá bom? Nós vamos começar a entrar, falar um pouquinho mais, é uma introdução também, mas aqui já vai falar um pouquinho de física, como que a gente vai trabalhar, tá? De cara, a gente vê também, e como nós vimos naquela última apresentação, alguns exames de ressonância magnética, né? Então, aqui o mais comum, né, da gente ver é uma ressonância do encéfalo, tá? Toda vez que a gente fala encéfalo, a gente está falando do conjunto cérebro, tronco cerebral e cerebelo, tá? Então, quando a gente fala encéfalo, é esse conjunto, cérebro, tronco cerebral e cerebelo. Ou eu vou reportar ou vou falar especificamente do cérebro, ou especificamente do tronco cerebral, ou especificamente do cerebelo, ok? Então, aqui a gente tem no plano sagital uma imagem do encéfalo, tá? Aqui no centro, a gente tem uma imagem de ressonância cardíaca, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de imagens brutas, que são as imagens primeiro que a gente adquire para depois fazê-las, transformá-las numa imagem de angiorressonância. Aqui nós temos uma angiorressonância, nós vimos uma parecida lá na aula passada, da aorta, né? Então, a aorta ascendente, cajado ou crosta da aorta descendente, aqui tá as artérias renais, carótidas subindo aqui, subclávia direita, subclávia esquerda, tá? Do lado de cá, a gente tem uma outra possibilidade, que é aquela que eu mostrei também para vocês, que eu falei que é a renderização, né? É como se a gente fizesse a reconstrução da face do paciente, e a gente pode olhar, ó, se vocês repararem, aqui embaixo tem a renderização da face do paciente. E aqui, ó, tem como se a gente tivesse cortando aqui na região do frontal, né? Pegando aqui na região, a área em axial, ó. Os ventrículos, o corno anterior do ventrículo tá aqui, tá? Na frente aqui, e aqui tem uma área de lesão, ó. Então, para esse estudo, né, a gente pode fazer essa renderização tridimensional também, no axial, no sagital e no coronal. E aqui é uma outra técnica que a gente tem na ressonância magnética, que é chamada de espectroscopia de prótons, tá? Espectroscopia pela ressonância magnética. O que é a espectroscopia? É o estudo dos metabólitos que existem em determinadas regiões do corpo. A gente pode fazer espectroscopia de todas as regiões do corpo? Não de todas, tá? Mas a gente pode fazer das principais. E na maioria das vezes, né? A grande maioria das vezes, a gente vai fazer a espectroscopia mais de lesões cerebrais, tá? Então, a gente está vendo, a gente adquire uma imagem, pode ser no axial, no sagital, aonde for o eixo longo da lesão for maior, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma lesão aqui, né? Identificada, ó, pelo cursor, tá? O eixo maior da lesão, então, ela está no plano axial, ok? Então, a técnica, cada equipamento é de uma certa maneira, mas a técnica é a gente colocar um quadradinho, que a gente chama de voxel, ou na periferia do tumor, ou dentro mesmo, né, do tumor, e a espectroscopia ela não produz na ressonância magnética uma imagem, mas ela dá para a gente um gráfico, tá? Cada uma dessas linhas aqui representa um metabólito.
Então, tem, por exemplo, colina, não vou lembrar de todos, tá? Mas tem a colina, tem a acetilcolina, tem o trifosfato, tem metil, esqueci agora, mas aqueles nomes complicados, tá? E ela vai, nesse caso aqui, como é uma lesão tumoral, pelo gráfico, a gente consegue fazer uma aferição, uma medição de quanto que está o nível de cada um desses metabólitos. E através disso, em se tratando de uma lesão neoplásica, a gente pode falar se ela é mais ou menos maligna, tá? Pela evolução desse gráfico aí. Uma outra utilização muito grande da espectroscopia por prótons é para avaliar precocemente ou já estabelecida a doença de Alzheimer. Tá? Então, a gente pega uma imagem no sagital e a gente vai colocar esse pontinho, né, que alguns lugares chamam de voxel, outros lugares chamam de ROI, tá? Pode ser um quadradinho, pode ser uma bolinha. A gente vai colocar justamente aqui, ó, nessa posição que eu estou mostrando aqui com o cursor, que aqui é o chamado giro do cíngulo, ok? Os metabólitos presentes aqui nessa região do giro do cíngulo, eles são altamente informativos da questão da doença de Alzheimer. Então, também, depois do processo da aquisição, vai nos dar um gráfico com esses metabólitos também, e de acordo com o comportamento desses metabólitos, a gente pode falar se essa doença ela está mais precoce ou ela está estabilizada, caso o paciente já tenha feito, né, esse exame antes, tá? Então, uma série de informações que essa espectroscopia nos dá. Lembrando que, mais uma vez, ela não me dá imagem, ela me dá gráfico, ok? Então, vamos lá. Ai, vai começar a travar. Essa apresentação tem muita imagem, ela é pesada. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho aqui de 3 pessoas, apesar de ter uma imagem só de 2, que foram os precursores da ressonância magnética, tá? Um é o Purcell, que está aqui na primeira imagem, e o outro o Bloch. Todos 2 americanos, né, com a data aí do nascimento e do falecimento, todos 2 trabalharam com a ressonância magnética, mas a nível de pesquisa dentro da física e da química. Eles eram físicos, tá? Então, eles começaram, né, foram os precursores do conhecimento da ressonância magnética como uma modalidade de pesquisa. Gente, só um minutinho aqui, que a porta aqui está batendo. Só um minutinho, por favor. Desculpa, mas a porta estava batendo, estava incomodando aqui. Então, todos 2, eles trabalhavam, né, foram os precursores de trabalhar com o fenômeno ressonância magnética, mas a nível de pesquisa da física e da química, tá? Um trabalhava na Universidade de Stanford e o outro trabalhava na Universidade de Harvard. Pouca coisa, né, gente? Bobagem. Stanford e Harvard, né? Então, eles trabalhavam mais a nível da pesquisa dentro da física e da química, tá? Posteriormente, veio, porque eu quero falar dele numa outra oportunidade com mais ênfase. Veio um outro pesquisador chamado Raymond Damadian, tá? O Damadian, ele pegou a pesquisa do Purcell e do Bloch e resolveu testar em seres vivos. Então, obviamente que ele começou como todo pesquisador, né? Dentro do laboratório com os ratinhos, né? Com aqueles camundonguinho branco, tá?
E a partir dessa pesquisa dele, ele fez a primeira imagem em um ser vivo, no caso animal, do ratinho, que tinha um tumor no tórax. E aí ele pensou, né? Não, se dá para fazer no ratinho, dá para fazer em gente. Então ele desenvolveu o primeiro protótipo de uma ressonância magnética bem rudimentar, né? Mas para a época aquilo era um sucesso, que talvez na próxima aula eu já mostre para vocês a primeira imagem que ele conseguiu, que também foi de um tórax, mas aí já era um humano. Se não me engano, foi dele mesmo. Tá? Tem uma outra imagem aqui mostrando sobre isso. Ele criou esse protótipo e esse protótipo recebeu o nome de NYNSK 5. NYNSKY. NYNSK 5. Tá? E ele, então, divulgou antes a experiência dele com os ratinhos, né? Naquela revista Science, que é muito famosa, né? E depois ele começou a fazer esses testes em humanos. Qual que é o nome dele? Raymond Damadian. Semana que vem eu vou ter um quadrinho, tá, gente? Desses brancos assim. Então, por enquanto, vai no papel mesmo. Mas semana que vem eu já vou ter um quadrinho bonitinho para a gente fazer algumas anotações. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Isso aqui é um D, tá? Raymond Damadian. Ok, obrigada. Nada. Eu fiz uma pesquisa sobre ele. Ah, é? Ah, que legal. Do TCC. Ah, que bacana. Assim, eu falei, inclusive, que eu vou falar separado a respeito dele, porque, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele, sabe? E eu ia falar justamente isso. O Bloch e o Purcell, eles chegaram a ganhar prêmio Nobel, mas o Damadian nunca ganhou. Apesar, a isso eu falo assim, gente, mas que é isso, né? O cara vai lá, faz a imagem que a gente está usando hoje em dia, né? E não é nem reconhecido, também, né, coitadinho? Poxa. E tanto que dizem, né? Eu tenho uma linha cronológica que depois eu posso mostrar para vocês, que ele, inclusive, acabou num sanatório, tipo um hospício, e ele morreu. Tá certo que essa coisa da ressonância é meio coisa de doido mesmo, né? Mas, em todos os casos, ele diz a história que ele acabou num sanatório, né? E meio tantã. E ele veio a falecer nesse sanatório mesmo. Então, assim, eu pessoalmente, né, com os estudos e as leituras, eu tenho uma admiração, né? Posso falar que eu tenho um carinho mesmo por ele e uma certa frustração minha mesmo, né, de saber que ele mostrando a ressonância de aplicabilidade clínica não ter sido reconhecido com um prêmio Nobel, né? Mas, enfim, a vida é assim, né? Então, vamos em frente. Oh, meu Deus do céu, esse stream vai ficar travando toda hora. Só um minutinho, gente. Não, professora. Oi. O último slide dessa aula fala da ressonância aberta e a portátil. Vai mostrar. Eu acho que você já deu essa aula. Ah, já dei, gente? Eu acho que já. Ah, não. Eu acho que já. Não, é porque eu mostrei, mas eu não falei da aula toda, não. Eu adiantei o slide. Não sei. Não, eu adiantei o slide. Quer ver? Ó, eu mostrei isso aqui para vocês, não foi? Foi, você adiantou o slide. Eu adiantei slide, tá? Mas eu não falei disso aqui, não, ó. Não falou, não. Né? Não, tá, entendi. Eu adiantei o slide para mostrar para vocês os equipamentos. Foi. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar mais sobre o início desses princípios físicos, tá?
O conhecimento da ressonância magnética que se aplica a diversas áreas, como eu disse, né? Na física, na química, pesquisas dentro da área da biologia, não só nos seres humanos, mas biologia em si, a gente pode fazer. Dentro da área de veterinária existe, eu mostrei, acho que eu mostrei um videozinho para vocês também, sobre tanto tomografia como ressonância magnética na área da veterinária. Então, a ressonância magnética, ela tem várias aplicações, né? Aí nós falamos, dentro dos princípios físicos, que começa com duas forças, né, para trabalhar juntas para formar a imagem que a gente conhece, que é a força eletromagnética e a força de radiofrequência, né? A força eletromagnética é que envolve não só a passagem da corrente elétrica, mas também a formação de um campo magnético, representado aqui, né, por esse imãzinho norte e sul, fazendo com que haja um giro ao redor do campo magnético, tá? Isso aqui a gente pode lembrar, talvez, de uma representação, não sei se vocês já fizeram essa experiência na escola, né? Na escola mesmo, colégio, que a gente colocava um ímã debaixo de uma folha de papel e por cima dela você jogava limalha de ferro, né? E se você jogar limalha de ferro por cima, mesmo tendo uma folha de papel, essa limalha de ferro, ela vai se posicionar nesse sentido, que é o sentido do campo magnético, né? Norte e sul, tá? Então, vai ter limalha de ferro de um lado e limalha de ferro do outro lado. É só uma experiência para mostrar a força do campo magnético, né? E vamos ter também, através das nossas chamadas bobinas, que são as responsáveis pela realização dos exames propriamente dito, né? Bobina de crânio, bobina de joelho, tantas bobinas que a gente tem, que funcionam como uma antena, tá? Elas tanto vão emitir radiofrequência, quanto vão captar radiofrequência. Uma mais do que as outras a gente vai falar. São as chamadas bobinas de radiofrequência, ou bobinas de RF, ok? Aqui nós mostramos, né, um equipamento e falamos que o magneto em si é toda essa área aqui, né, redonda, coberta pela carenagem, na verdade, em poucas palavras, um grande ímã, né, que tem potências de intensidade do campo magnético comercialmente variadas entre 0,3 teslas e entre 0,3 teslas e 3 teslas. Acho que eu comentei com vocês que em São Paulo tem um equipamento experimental de 7 teslas, tá? Mas ele mais a nível experimental mesmo. E aqui a gente mostrou ainda o magneto sem as carenagens, que é aquela cobertura de poliuretano que a gente possui recobrindo, né, para dar um aspecto melhor no equipamento, né? Muito feio se eu não ia me sentir à vontade, né, ou relaxada de fazer um exame mostrando o equipamento dessa maneira, né? Esse é um magneto supercondutor de 1,5 teslas, tá? Nós combinamos, né, que tudo que a gente falar aqui, por ser um equipamento de uso mais frequente, tudo que a gente falar, a gente vai se basear no equipamento de 1,5 Tesla, combinado? Então, eu mostrei para vocês, né, a parte do chamado cold head, aonde vai tem uma série de cabeamentos aqui, tanto para a área eletrônica, da área da informática, da computação, né, do equipamento, como também dos fios de alta tensão que passam por essa região. E, além disso, caso a gente necessite, nós vamos também fazer o reabastecimento dos criogênios, né? Os criogênios são os gases, um é gás, o outro é líquido, que vão resfriar esse magneto supercondutor, tá?
o hélio e o nitrogênio. Ok? Hoje em dia, nos equipamentos mais modernos que nós temos, esse reabastecimento ele já se tornou de longo prazo. Tem equipamento que hoje você vai reabastecer a cada 5 anos, a cada 9 anos, tá? Então já tem essa tecnologia. No equipamento onde eu trabalhava, a cada 10 meses, se tivesse rodando tudo redondinho, a cada 10 meses, mais ou menos, a gente fazia um reabastecimento. Funcionando ou não, há o gasto do hélio e do nitrogênio, tá? Funcionando ou não. Inclusive, você sabe, né? Acho que a gente já comentou isso várias vezes, o campo magnético dos equipamentos, que hoje são todos supercondutores, ele não é desligado. Se você entrar lá 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, 3 horas da tarde, 3 horas da manhã, o campo magnético vai estar sempre ligado. Então, a gente... Professora. Só terminar a frase. De Tá. qualquer maneira, a gente vai ter que ter os mesmos cuidados. Eventualmente, você precisou chegar lá às 3 horas da manhã, tá? Então, tem que ter os mesmos cuidados que você tem quando você está realizando o exame, com a rotina do ambiente em si. Diga. Nessa quarentena, como ficou muito tempo as coisas fechadas, né? A axial ficou fechada durante vários dias. Será que desligou o campo magnético ou deixou ligado? Deixou ligado. Deixou ligado. Entendi. Porque se desliga, né? Se você desliga, você não desliga o campo magnético. Se precisar, por algum motivo, desligar alguma coisa, eles vão cortar a energia elétrica. Porque desligando, né, cortando a energia, o campo vai baixar, ok? Mas isso vai estragar completamente o equipamento. Você pode pegar e jogar fora, tá? Então, independente dessa época da pandemia, o campo estava lá ligado. Se você chegasse lá, você ia ter que ter o mesmo cuidado. Então, se desligar, vamos supor, se cortar a energia, estraga o equipamento, então? Se cortar a energia durante muito tempo, né? E o lugar, a clínica ou o hospital não tiver um gerador para poder manter, estraga. Tá? Você tenta... Entendi. Normalmente, as clínicas e os hospitais têm um gerador para poder manter aquela tensão de alta tensão, né? Para que o magneto não perca a sua homogeneidade do campo magnético. Porque Beleza, professora. se o campo baixar, Já era. ferrou. Fechou, entendi, obrigado. Tá? Professora, Pode perguntar. chega a perder hélio quando acontece isso? Sim, tá? Ele pode, vamos supor, se teve um corte de energia por qualquer motivo que seja, e o campo magnético também vai ser diminuído pela falta da energia, o hélio e o nitrogênio eles vão escapar também, mais rapidamente, tá? E por outro lado, se tiver o contrário também, se a gente tiver um superaquecimento por algum motivo do magneto, esse hélio e esse nitrogênio, como qualquer outro material, eles vão entrar em ebulição, tá? O vapor e o líquido, eles vão ser expulsos, vai aumentar a pressão dentro do magneto, onde os criogênios estão localizados, e eles vão, por força de pressão, né? Pressão por causa da mudança do estado físico do hélio e do nitrogênio, eles vão romper uma barreira que tem aqui na cold head, e aí eles vão se espalhar pela sala. Isso é o quenching. Esse é o quenching não acidental, né? Esse é o quenching gerado por um superaquecimento do magneto.
porque a função do hélio e do nitrogênio é resfriar o magneto, para que mantenha o campo magnético estático, né? Estático e homogêneo, causado pela alta tensão que é oferecida ao magneto. Tá? Deu para entender? Sim, deu. Perfeito. Professora, eu tenho mais uma dúvida. Pode perguntar. Lá onde eu faço estágio, Ah, tem um menino que faz estágio comigo lá, que ele chegou lá antes de mim um tempo. sei. Aí ele falou que teve um dia que eles foram dar manutenção na ressonância lá, e, tipo assim, não pode ficar com o celular perto, né? Aí ele só que lá todo mundo fica com o celular só fora da salinha, ali onde ficam os computadores e tal. Sim. Aí no dia que foi dar manutenção, o povo falou, olha, não deixa o celular aqui que pode estragar. Ele colocou o celular dele dentro da mochila. E o celular dele apagou total. Por que isso? Você sabe? Se realmente a mochila dele estava na sala de controle? Não, a mochila, a gente tem uma salinha que é separada, entendeu? A gente coloca nos armarinhos. Mas é do lado. Mas tem parede, tem tudo. Olha, eu acho muito difícil ter sido pela ação do campo magnético ou de radiofrequência, mas se por acaso eles estavam fazendo a manutenção e por algum motivo deixaram a porta aberta, a porta da sala de ressonância aberta, pode ter tido fuga de radiofrequência. Entendi. E Mas fuga... Isso poder... atrapalha o celular. porque quando os engenheiros chegam para fazer manutenção, eles fazem vários testes, né? E colocam os chamados phantoms, né? Que faria o papel do paciente para adquirir imagem, para ver se o campo está homogêneo, se tem alguma interferência e produção de artefato, essas coisas de engenheiro, né? Se por um acaso eles deixaram a porta aberta durante um teste desse, e a mochila, apesar de estar no armário, mas está assim, relativamente próxima, pode ser, mas eu acho muito difícil. Mas assim, o vazamento, vamos supor, se escapar nitrogênio ou hélio, alguma coisa, isso causa algum problema no celular ou não? Não, tem estou nada a ver. falando de fuga de radiofrequência. Não, sim, mas aí se tiver fuga de hélio, de qualquer coisa, não dá problema no celular, não, né? Não, dá problema na gente. Não. Aí mata. Tô brincando. Não dá problema no celular, não, mas na gente dá. Valeu, professora. Entendi. Pode ser, tá? Eu acho meio difícil. Mas... Não, Eu até conversei com ele sobre isso, mas ele até me explicou Juliana. o que a moça falou com ele, mas não lembro. Juliana. Oi, Val. Teve um caso desse, geralmente o telefone dele era iPhone, não era, Matheus? Era iPhone. Eles falaram comigo que só dá problema no iPhone. Então acontece com os iPhones. Então Teve um caso no Air Sardinha também, que quando a máquina deu problema, né, encheu lá, acidental, os meninos todos que tinham iPhone perderam os iPhones. Não tem nem como recuperar eles. O engenheiro falou que é interferência mesmo da radiofrequência. Então, tá vendo? Ó, pra que que iPhone, gente? Pra quê? Mas até que o do menino lá conseguiu voltar, Val. Deu sorte. Ele voltou. Então deu sorte. Total, não tem jeito. A minha colega perdeu total. Nossa. Do Air Sardinha. Tá vendo? É isso que eu falei para vocês. Pode acontecer. Ressonância, gente, pode acontecer de tudo. E aquilo que você menos imagina é o que vai acontecer. Né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês na última aula sobre uma clínica que estava tendo fuga de radiofrequência e ela movimentou os carros que estavam no estacionamento. Comentei isso com vocês?
Acho que Não, comentou. falou Não, comentou não. Ela comentou sim, na última aula. Não tô lembrando, não. Comentou pouco. Teve esse caso dos carros movimentando, e teve um caso também, esse foi verdadeiro, todos dois, né? Mas esse eu não vi, mas foi uma grande amiga minha que trabalha com ressonância magnética também há muitos anos, e eles estavam fazendo uma obra no andar de cima de onde era a ressonância magnética. A ressonância era no térreo, e eles estavam fazendo uma obra no andar de cima. E uma obra grande. E estavam lá com aquela... como é que chama aqui? Britadeira? Não, aquela que fura o chão, que fura o asfalto, faz um barulho danado. Não sei como é que chama, não. Acho que é britadeira mesmo, né? Furando a pedra lá, né? Então estava furando o chão. E os operários da obra, obviamente, eles não sabiam, né? Eles furaram mais do que a espessura e furou o teto da sala da ressonância. Só que eles não perceberam e, a princípio, ninguém percebeu. De repente, começou uma conversa lá no local, né? Acho que era um hospital. Era um hospital onde ela trabalhava. Começou uma conversa de que aquele andar estava assombrado. Por quê? Porque estava... E, em contrapartida, nos exames de ressonância também começou a aparecer uma série de artefatos. Porque a hora que eles furaram o teto da ressonância magnética, começou a vazar, não só a escapar radiofrequência, mas também a ação do campo magnético era uma ressonância de 3 teslas, então a força do campo magnético muito maior, né? Então, a hora que o campo está sempre ativado, então, para aquele local aonde aconteceu o furo, as ferramentas, elas eram atraídas. Então, o povo estava trabalhando assim, de repente eles assustavam, porque estava tudo no mesmo lugar. Ele tinha pego, por exemplo, martelo, alicate, chave de fenda, qualquer coisa, e tinha colocado num determinado local. De repente, pela atração, né, do campo magnético, porque eles fizeram um buraco no chão, estava tudo junto assim, ó. Era a força do campo magnético da ressonância que estava embaixo, atraindo as ferramentas. Aí o povo começou a falar que o andar estava assombrado. Aí até explicar, né? E perceber isso também, né? Porque o pessoal da ressonância estava assim, gente, como que está saindo, dando esse tanto de artefato? Procurar, mas jamais, a princípio, puderam imaginar que fosse um furo no teto, né? E aí, quando começou essa conversa espalhar do tal do andar assombrado, é que eles foram ligar as coisas, aí foram pesquisar, né? Foram averiguar e acharam lá um buraco. Então, dá de tudo. Não acha que não acontece, não, porque acontece de um tudo na ressonância magnética, né? Então, vamos lá. Aí nós começamos a falar também sobre a questão da física, né? A gente mostrou como que é diferente o raio-x, que é uma radiação ionizante, né? Que a gente sabe que a produção da radiação X ela vai se dar por meio de liberação de forças, né? Pela transição dos elétrons pela eletrosfera, liberando uma determinada energia, ou a gente vai ter pelo frenamento também, né? O choque de elétron com elétron ou do elétron com o núcleo, que vai rechaçar a presença daquele elétron dentro de um conteúdo da matéria. Então, a gente vai ter os raios-x os raios-x característicos, né? E os raios-x por frenamento, tá? Em se tratando de radiação X, né? Que é radiação artificial. E a gente ainda tem a possibilidade da radiação alfa, beta e gama,
que são pela liberação de corpúsculos, né? E da gama, através da radiação gama, ela é diferente a sua interação com a matéria. É o que a gente utiliza nos exames de medicina nuclear. Já na ressonância magnética, né? A gente está aqui bonitinho, ó. O nosso astro, o rei da ressonância magnética, que é o hidrogênio. Então, a gente falou sobre a possibilidade de se realizar ressonância magnética em diversos elementos químicos, né? Falei para vocês que na pesquisa da física e da química, esses outros todos podem ser utilizados. Mas a ressonância clínica, né? Ela é do hidrogênio. Então, a gente vai estudar como que o hidrogênio se comporta diante da aplicação de um campo magnético. Ele, por si só, eu comentei, é um dipolo, que a gente chama, um dipolo magnético. Ele tem um polo positivo e um polo negativo. Então, ele é um imãzinho, né? Então, ele, por si só, já tem essas características. E tem o movimento, porque é igual ao movimento da Terra, né? O movimento de rotação. E falei com vocês também sobre a equação de Larmor, né? O Larmor, que é aquela onde a gente tem um Wzinho igual a um peixinho de cabeça para baixo, né? Que é a representação da constante giromagnética, no caso aqui do hidrogênio, vezes a intensidade do campo magnético. Então, a gente tem dentro da equação de Larmor isso aqui, ó. A constante, cada um dos elementos químicos tem uma constante giromagnética. A do hidrogênio é essa de 42,57. A gente multiplicando pelo campo magnético de 0,5, 1,5 e 3, nós vamos então ter a frequência de precessão. Essa frequência de precessão é a velocidade com que o hidrogênio vai girar quando ele está submetido a essas intensidades de campo magnético, tá? Então, nós temos aqui, ó, de meio vai para metade, né? 21, de 1 é a mesma coisa, 1,5 aumentou um pouquinho aqui, 3 dobrou em relação a 1,5, tá? Isso representa, aqui a unidade é megahertz por segundo, então se você transformar isso aqui em hertz, vai dar 63.855.000 vezes que o hidrogênio gira por segundo. Então, em 1 segundo, ele gira 63 milhões de vezes, quase 64 milhões de vezes, tá? Todos esses elementos químicos, eles são chamados de nucleosativos para a ressonância magnética. E, de novo, chamando a atenção para a clínica, é o hidrogênio, né? E nós comentamos, por que o hidrogênio? Eles descobriram isso através, lógico, de pesquisas e testes, né? E a gente sabe que o corpo humano, ele é basicamente formado por água, tá? Não água pura, né? Não é simplesmente H2O, mas é água misturada, né? Diluída ou misturada com algumas outras substâncias, que podem ser desde proteínas, carboidratos, a própria glicose, né? Porque no final do ciclo de Krebs tudo vira glicose, lipídios, né? Que é a gordura, triglicérides também está envolvido com a gordura, então tá tudo isso misturado junto com a água. Mas, igual tá falando aqui, ó, quase 80% do nosso corpo é água, tá? A notícia boa é que isso é ótimo para fazer ressonância magnética. A notícia ruim é que ao longo dos anos, todos nós vamos virar uma uva passa, porque todos nós vamos desidratar, né? Todo mundo perde água. Por que que a pele, de uma maneira geral, ela vai ficando mais enrugada? Por que que o nosso cérebro ele vai diminuindo de tamanho? É lógico que isso eu estou falando da normalidade dentro da cronologia,
tá? Não estou falando de patologia, não. Estou falando da cronologia. A gente perde água do disco intervertebral, né? A gente perde água dentro das articulações, o líquido sinovial, então vem as artroses, não tem jeito. A gente vai desidratar de qualquer maneira, ok? Então, o número de prótons existente é esse número aí, ó, 1,10 elevado a 23 por milímetro cúbico de água. Tem que saber isso, Juliane? Não, não precisa saber isso não, tá, gente? Isso é só curiosidade aqui, porque eu não sei nem ler que número que é esse aqui. Né? Isso aqui deve chegar no quinquilhão, será? De prótons por milímetro cúbico de água. Tá? Então, a gente teria 1.000, 100.000, 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão, 100 bilhões, 1 trilhão, 4 trilhões, 5 trilhões, 6 trilhões, 7 trilhões, né? Se existe isso. Se isso fosse dinheiro, hein, gente? Nossa Senhora. De qualquer maneira, somos todos ricos, né? Só de termos essa saúde e o fato de estar todo mundo aí com a água em dia, né? Então, já é um ganho e tanto, tá? Então, bem básico aqui, tá? Nosso prótonzinho de hidrogênio. Ele sempre vai estar representado, talvez, não, na maioria das vezes a gente não tem a demonstração do Hzinho não, tá? Aqui é só mesmo para chamar a atenção. Mas vai ter sempre essa setinha, porque essa setinha, ela vai mostrar para a gente o que a gente chama de vetor de magnetização. Então, ele sai do lado positivo e direciona para o lado negativo. Então, é como se fosse na bússola sul e norte, tá? Então, nós falamos que o elemento hidrogênio, agora no caso, vamos falar só dele, ele tem um movimento rotacional ao longo do próprio eixo, né? Como é o movimento da Terra. Então, é aquele movimento de rotação da Terra que ela faz no próprio eixo, né? Faz no próprio eixo, tá? Então, assim como os planetas giram em torno do próprio eixo, gerando um campo magnético, elétrons, prótons e nêutrons também possuem esse movimento giratório. E aqui nós não vamos considerar, então, nem os elétrons e nem os nêutrons, porque a gente está falando só do próton de hidrogênio. Então, eles giram, e além do mais, o hidrogênio, como eu já disse, é um dipolo magnético, né? Então, eles têm esse movimento de rotação, tá? E além do movimento de rotação, a Terra tem um outro movimento, né? Para a gente fazer uma analogia, que é o movimento de... Quem lembra o nome? Translação. Translação. Ah, vocês estudaram mesmo, hein, gente? Muito bem, ainda tem o movimento de translação, que é o movimento dela ao redor do Sol, não é isso? Então, mesmo enquanto ela está girando ao redor do Sol, o movimento rotacional próprio dela não para, né? Então, ela faz a translação e faz a rotação ao mesmo tempo. Continua o movimento rotacional e aí continua o movimento de translação, tá? Na ressonância magnética, todos esses movimentos, eles são medidos em frequência, em velocidade. Então, é aquela frequência de precessão que a gente viu lá atrás. O hidrogênio no nosso corpo, de maneira geral, ele tem essa frequência de precessão, a gente vai chamar de precessão, tá? Rotação é só para vocês entenderem. Então, esse movimento ao longo do próprio eixo, com aquela velocidade de 43,50 alguma coisa lá, megahertz. Só que o que chama atenção é que os hidrogênios do nosso corpo, eles nesse movimento de precessão, digo, né? Só para vocês lembrarem,
rotação, eles estão em direções aleatórias. Então, imagina esse vetorzinho, né, que a gente tem aqui do hidrogênio. Tem vetor que está nessa posição, tem vetor que está virado aqui de cabeça para baixo, tá? A pontinha vermelha está de cabeça para baixo. Tem virado para a direita, tem virado para a esquerda, tem na diagonal para cima, na diagonal para baixo, de um lado para o outro, esquerda, direita. Então, é um movimento que a gente chama de aleatório randômico. É a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, dentro da Juliane, os hidrogênios dela toda estão assim, tem uns que estão girando para cima, tem outros que estão girando para baixo, de um lado, do outro lado, de uma diagonal, a outra diagonal para baixo. Então, no movimento aleatório, randômico, ok? Então, até isso é muito importante para a gente entender os princípios físicos da ressonância magnética. Então, os princípios da ressonância aí, ó, tem por base o movimento giratório dos núcleos específicos, no caso hidrogênio, presente em tecidos. E eles vão, exatamente, esses núcleos de hidrogênio presentes principalmente em dois tipos de moléculas, né? As moléculas ligadas literalmente à água e as moléculas ligadas à gordura. Todas as dois tipos de moléculas têm esses hidrogênios. Então, os meus hidrogênios que estão ligados à água estão nesse movimento aleatório. Os meus hidrogênios que estão ligados à gordura também estão no movimento aleatório. Para cima, para baixo, direita, esquerda, diagonal, tanto faz, tá? Então, estão no movimento aleatório. Até aqui, o único movimento que a gente tem é esse da precessão ou da rotação, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Tá, qualquer coisa vocês fazem. A partir do momento que o paciente é introduzido no interior do campo magnético, a ação do campo magnético, desculpa, ela é uma ação muito forte. Nós já falamos isso, né? Um equipamento de 1,5 Tesla, por exemplo, ele tem aproximadamente 35.000 vezes o campo magnético da Terra, tá? Que é medido em Gauss. Então, imagina você fazer uma regrinha de 3 dessa aí, você vai ter quanto que é isso em Gauss, tá? Então, são 35.000 vezes o campo magnético da Terra. Então, é campo magnético forte pra caramba. Quando eu aplico um campo magnético maior, em termos de potência, né? Em um campo magnético menor, se eu tenho, vamos supor... Espera aí, gente, deixa eu arrumar alguma coisinha aqui. Tá. Vamos supor que isso aqui, ó, seja um imãzinho, tá? Então, é um imãzinho, tipo um hidrogênio, né? Tem um polo negativo e um polo positivo. Tem o vetor de magnetização aqui, tá? Supondo que isso aqui seja um ímã, tá lá no movimento rotacional dele, né? Sobre o próprio eixo, tá? Se eu pegar um outro ímã maior e colocar por cima dele, do lado dele, qualquer que seja a posição, esse ímã maior, ele vai fazer com que esse ímã menor adquira a mesma direção do campo magnético desse ímã maior, tá? Então, vamos supor que o ímã maior está aqui e a direção do campo magnético dele é aqui, ó, ok? Nessa direção do meu dedo aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse ímãzinho menor, com a força dele, que é muito maior que desse aqui, vai alinhar o ímãzinho menor
nessa mesma direção que é do campo magnético maior. Tá? Então, é assim que o campo magnético do nosso magneto vai atuar sobre os nossos hidrogênios. Vocês vão perceber que não tem como a gente explicar isso durante esse processo, como se eu tivesse nessa direção aqui, onde como o paciente está deitado, tá? Porque é mais difícil da gente entender. Então, a partir de agora, quando a gente falar de campo magnético principal, a gente está falando do campo magnético do magneto mesmo, tá? E a gente vai designá-lo, para entendimento, como B0, B maiúsculo 0. É o campo magnético principal do equipamento da ressonância magnética, tá? E o campo magnético do equipamento de ressonância magnética, ele está na direção longitudinal aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, ó. Nesse sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido longitudinal aqui. Mas, para a gente entender a física, não tem como, não fica fácil de explicar assim. Então, nós vamos explicar o campo magnético como uma representação vertical. Tá bom? Na realidade, o paciente e o campo magnético principal, eles estão no mesmo eixo aqui, ó. Tá? Mas para os nossos estudos, nós vamos... eu vou fazer vários desenhos para vocês, por isso que eu vou ter... Ai, desculpa. Por isso que eu vou ter o quadrinho. Eu vou representar o campo magnético principal na direção vertical, que é mais fácil da gente entender. Tá bom? Juliane, por que o paciente não pode encostar a mão no corpo? Porque aqui, ao longo do magneto, existe corrente elétrica, não é? Então, tanto a corrente elétrica quanto... porque a força é eletromagnética, né? Magnético. Então, a gente vai ter essas duas forças, sem falar da radiofrequência, atuando aqui nesse momento. Ok? Então, se a gente deixa o paciente... Eu nunca testei para ver, né? Eu acredito, né, no que eles me contam, que está escrito nos livros, e faz sentido pela física, pela física da eletricidade, tá? Toda vez que a gente encontra os pés do paciente, os joelhinhos do paciente, coloca a mão para cima e coloca a mão para cima às vezes e põe assim, ó, tá? Encontra os dedinhos, cruza, tem paciente que tem mania, né? Deitou, cruza a mão assim em cima do peito, né? Tem gente que dorme até assim. Ou mesmo igual esse paciente está aqui, né? Aqui não dá para ver porque é só um desenho, mas provavelmente ele não está com a mão encostada, tá? Porque está representando um paciente dentro do magneto. A gente fala que fecha um circuito. Quando fecha um circuito, você vai ter uma passagem de corrente elétrica contínua. É como se você pegasse um fio e ligasse na tomada. Então, você vai ter uma passagem de corrente elétrica contínua. E tendo uma passagem de corrente elétrica contínua, isso pode gerar calor. E gerando calor, pode queimar o paciente. Pode queimar. Isso. Entendido. Tá? Então, perfeito. Isso é uma observação muito importante que a gente tem que reparar, porque por mais que você posicione o paciente, é uma coisa que às vezes a gente não pensa em falar com ele, né? Às vezes a gente não pensa. E a coisa vai acontecendo, então se você nota, mas por outro lado, né? O sentido da gente em termos do posicionamento, de tudo que vai acontecer ali, vai ficando mais aguçado, né?
Então, a hora que você percebe que o paciente fez assim com os pezinhos, você já fala para ele. Inclusive, porque tem algumas pessoas que naturalmente, a hora que deita em decúbito dorsal, o normal, entre aspas, é você ter uma rotação externa do pezinho, né? A hora que você deita de decúbito dorsal, às vezes o pezinho cai para fora assim, né? Isso. Mas tem algumas pessoas, eu falo por mim, porque o meu é o contrário. Eu deito de decúbito dorsal, o meu pé cai assim, ó. Tá? Então, tem algumas pessoas que faz rotação interna. E isso é natural, e é sem sentir, né? E se faz rotação interna, pode vir encostar. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Mesmo se o braço também estiver ao longo do corpo, não encosta nas pernas, não encosta em lugar nenhum, tá? Deixa, inclusive, na região das axilas, pede para ele deixar um pouquinho afastado. Porque tem paciente que fica parecendo um soldadinho de chumbo lá dentro do magneto, né? Todo duro assim, ó. Então, tem que lembrar de falar para ele, procurar relaxar também a região da axila, para o braço não ficar colado no corpo. Então, são esses detalhezinhos que vão levando a esse entendimento também, tá? Obrigada, Juliane. De nada. Então, gente, a hora que nós colocamos o paciente aqui dentro do campo magnético, esse campo magnético que nós combinamos que vamos tratá-lo como 1,5 Tesla, é um campo magnético muito maior do que o campozinho magnético do hidrogênio. Mesmo que a gente tenha aquele número absurdo de hidrogênio, né, que eu não consigo nem falar, aquele número absurdo de hidrogênio no nosso corpo, mesmo com isso, né? Esse campo magnético externo tem uma força muito maior. Então, o que ele vai fazer com a maioria dos hidrogênios, a grande maioria dos hidrogênios do nosso corpo, tá? E aqui do jeito que tá mesmo na figura, não tô com bobina nenhuma, tá? Só coloquei ele ali para que haja a aplicação do campo magnético. Todos os hidrogênios, ou a grande maioria da população de hidrogênios, vai se alinhar, ele vai sair daquele movimento aleatório e vai se alinhar paralelamente ao eixo do campo magnético principal. Tá? Então, a aplicação de um campo magnético muito mais potente do que do campo magnético dos hidrogêniozinhos, independente se é 1, se é 1 milhão, trilhão, dependente, tá? Todos os hidrogênios, a grande maioria dele, porque tem os do contra sempre, né? Eles vão se alinhar paralelamente ao eixo do campo magnético principal. Então, se eu falei para vocês que nós vamos estudar nessa posição, né? O eixo do campo magnético principal aqui na vertical. Mas, na verdade, se a gente for olhar ali pelo desenho, o campo magnético está assim, não é? Longitudinal, que eu mostrei para vocês, ó. Nessa direção que eu estou passando o cursor aqui. Tá? Então, os prótons de hidrogênio vão estar todos alinhados na mesma direção. Deu para entender? Sim. Beleza, porque isso é muito importante, tá? Então, até aí não está acontecendo nada. Só está acontecendo o alinhamento. Agora, existe, como eu disse, os hidrogênios que são do contra. Sempre tem, né? Quem quer nadar contra a corrente. Então, tem os hidrogênios que têm uma energia um pouco maior do que a maioria, eles são minoria, tá? Então, eles têm uma energia um pouco maior do que a maioria e eles se alinham paralelamente ao eixo do campo magnético principal. Tá? Então, se... Peraí, deixa eu pegar aqui.
A gente faz o que pode, né? Até meu quadrinho chegar, a gente vai assim. Aqui está o eixo do campo magnético principal, tá? Ó. A caneta com a tampinha azul. Coloquei o paciente dentro do magneto, do meu equipamento, os hidrogênios vão se alinhar, esses aqui são os hidrogênios, tá? Vão se alinhar paralelamente ao eixo do campo magnético principal, ok? Agora, tem a turma do contra, que tem mais energia, que vai se alinhar antiparalelamente. Vai para baixo, ó. A ponta da canetinha vermelha aqui, ó, tá? Representando a turma do contra. Então, eles se alinham antiparalelamente ao eixo do campo magnético principal, tá? O que que vai acontecer nesse momento? Vamos supor que eu tenha 500, vou só pôr um número assim, tá? Porque não dá pra gente pensar naquele número lá. Vamos pensar que eu tenho 500 hidrogênios alinhados ao eixo do campo magnético principal. E tenho 25 hidrogênios, estou chutando o número, tá, gente? É só para a gente mostrar. 25 hidrogênios que estão alinhados antiparalelamente. A força de 25 hidrogênios que estão alinhados paralelamente, elas vão ser zeradas por causa desses 25 que estão alinhados antiparalelamente. Tá? Então, de 500, eu vou ter 475 que vão ser núcleos ativos e os outros 25, eles não vão atuar dentro do fenômeno ressonância magnética, porque eles foram anulados pela força da turma que está antiparalela aqui, ó. Só serve para atrapalhar a turma do antiparalelo. Porque se a gente for pensar, imagina, temos 500 pessoas nadando a favor da corrente. Mas temos 25 do contra que estão nadando contra a corrente. Mas a gente está no mesmo tecido, né? É como se a gente tivesse todo mundo, os 500 que estão alinhados, estivessem amarrados aos 25 que estão antiparalelo. Então, esses 25 que estão antiparalelo, o que que eles vão fazer? Eles vão puxar 25. Então, as forças se anulam. Então, na verdade, só 475 vão terminar de chegar lá no fim do rio, por exemplo. Deu para entender? Que eu vou usando, assim, de algumas analogias para ficar mais fácil de entender, tá? Vocês vão perceber que eu falo umas coisas assim, não estranha não, tá? Mas acho que até hoje foi o jeito mais fácil que eu encontrei para poder explicar a física da ressonância. Foi entendido. Captado a mensagem. É como se fosse a terceira lei de Newton, professor? Isso, poderíamos dizer isso. Tá? Que eles se anulam. Ok? Pode pensar nesse sentido. Então, vamos lá. Aqui, a gente está mostrando só algumas, porque nós vamos falar sobre isso muito, tá, gente? Eu estou só mostrando para vocês. As bobinas que são T de transmissoras / receptoras. A grande maioria delas exerce as duas funções hoje em dia, nos equipamentos mais modernos, né? De pelo menos uns 15 anos para cá, mais ou menos,
A tecnologia veio aumentando de tal forma que as bobinas, antes elas podiam ser ou transmissoras, ou receptoras, ou as duas coisas. Hoje elas são as duas coisas. Facilitou demais a vida da gente, tá? Então, nós temos tipos de... E essas bobinas, elas são chamadas de bobinas de RF, de radiofrequência. Então, elas emitem radiofrequência e captam radiofrequência, captam sinal proveniente dessa radiofrequência que foi aplicada, tá? Então, aqui, ó, esses modelos, gente, eles variam também de acordo com o fabricante, mas a maioria é mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui a gente tem uma bobina de cabeça, aonde eu posso fazer o exame do encéfalo, posso fazer exame de órbita, posso fazer exame de ouvido, posso fazer exame de angiorressonância arterial ou venosa, tá? Dependendo do tamanho, e se eu não tiver a bobina específica, o ideal é que eu tenha. Mas se eu não tiver a bobina específica, e dependendo do tamanho do paciente, eu posso fazer da articulação temporomandibular também nessa bobina. Ok? Aqui a gente tem uma bobina de mama, onde a paciente vai deitar em decúbito ventral e a mama vai ficar literalmente pendente aqui, tá? Mas é uma posição até que ela é confortável, ela não é muito ruim não, porque a gente coloca muito travesseiro, tem um lugar para apoiar a cabeça, tem um lugar para apoiar os braços, tá? Então, a princípio fica parecendo que é meio esquisita assim, mas ela não é muito desconfortável não. E essa aqui é uma bobina de coluna. Em alguns lugares, você vê que aqui, ó, tá para a coluna cervical. E o resto dela seria para coluna torácica e coluna lombar. Esse tipo de bobina aqui, a gente chama de bobina de arranjo de fase. Eu vou falar tudo isso direitinho para vocês, tá? Porque ela é contínua, né? A cervical, contínua aqui para fazer torácica e para fazer lombar, ela é uma bobina que a gente chama de multicanais. Então, se eu tenho esse tipo de bobina aqui, e o médico pediu para o paciente só coluna cervical, eu tenho na minha mesa lá de controle, eu tenho que todas as bobinas são ligadas na mesa, para que elas possam ser identificadas pelo computador, né? Para que quando eu começar a fazer o exame, eu saiba que eu estou usando a bobina certa para o exame certo, tá? Então, se por acaso o médico pediu coluna cervical só, eu vou ativar só o canal da parte cervical. Se ele pediu só da torácica, eu vou ativar o canal que condiz só com o segmento torácico. A mesma coisa com a lombar. Agora, essa bobina ela é muito boa quando eu vou fazer, por exemplo, o médico solicita exame da coluna total, cervical, torácica e lombar. Por quê? Porque eu coloco o paciente só nessa bobina comprida, vou ativando os canais e vou fazendo o exame. Esses casos, por exemplo, vamos supor que seja esclerose múltipla. A esclerose múltipla vocês devem se conhecer, né? Uma doença desmelinizante que ataca o sistema nervoso. E a medula faz parte do sistema nervoso, bem como as suas ramificações. Então, se o paciente tem lesão na medula, o médico normalmente solicita, apesar de que na lombar a gente não tem mais medula, né? A gente só vai ter raiz de caldequina, tá? Mas normalmente ele pede. Então, imagina, se eu tenho uma bobina de cervical, uma bobina de torácica, uma bobina de lombar. No exame de esclerose múltipla, eu preciso injetar o gadolínio. Então, eu tenho que fazer o exame todo primeiro dos segmentos sem contraste e depois volto fazendo com contraste. Agora, imagina
se eu tenho uma bobina para cada segmento. Põe o paciente, faz cervical, tira paciente. Põe bobina torácica, faz torácica, tira paciente. Põe lombar, tira paciente, põe paciente, tira paciente, põe paciente. O exame em si já é demorado, porque são 3 exames com as suas respectivas sequências, sem contraste, e depois volta fazendo com contraste, tá? Então, a bobina, sim, ela é muito vantajosa para esses tipos de exames. Todas elas são chamadas de bobina de radiofrequência. Elas emitem e elas captam o sinal proveniente daquele sinal que ela emitiu, ok? E como que é isso? Então, aqui a gente tem, olha, aqui está representando como se fosse 2 bobinas separadas, tá? Uma bobina transmissora e uma bobina receptora. Aqui está, olha, B0, ó, o nosso campo magnético principal. E o hidrogênio, ele vai ser alinhado a esse campo magnético principal. Quando ele é alinhado, gente, antes de falar aqui da bobina, lembra que eu falei que ele tinha um movimento aleatório, mas era um movimento rotacional ao longo do próprio eixo, tá? Quando a gente imagina o campo magnético principal, o B0, aqui está mostrando como se fosse um ímã assim, né? Mas vamos imaginar aqui, ó. Ele funciona, né? O movimento funciona igual da Terra no Sol, tá? Então, tem o movimento de rotação e o movimento de translação, tá? É isso que acontece na ressonância magnética quando o nosso hidrogênio recebe a influência do campo magnético externo. Ele se alinha, ele continua agora alinhado com o movimento de rotação dele, mas também ele vai fazer um movimento ao redor do campo magnético principal, tá? Na verdade, é isso que acontece. Então, ó, aqui a bobina transmissora começou a emitir um sinal para que esse hidrogênio saísse dessa posição de equilíbrio, porque quando ele está completamente alinhado, seja fazendo movimento aqui, tá? Ele está em equilíbrio, não está acontecendo nada. Para começar a acontecer alguma coisa, eu tenho que dar a esses hidrogênios uma força. E essa força que vai excitar os hidrogênios é a radiofrequência que é emitida pela bobina, tá? Imagina o seguinte, ó. Aqui eu tenho meus hidrogênios. Se ele está alinhado, tá? Ao campo magnético principal. Se eu não faço nada, vai acontecer nada. Ele vai continuar assim. Não é verdade? Para que aconteça alguma coisa, a princípio, nada aqui, tá? Só para a gente entender. Para que aconteça alguma coisa com esses hidrogênios aqui, eu tenho que fornecer a ele mais energia. Então, eu tenho que fornecer a ele uma força. Então, vamos supor que a força que eu vá fornecer para esses hidrogênios aqui seja uma força, força mecânica do meu dedo, tá? Então, ó, se eu fornecer uma força aqui, eu vou desviar esses hidrogênios, não vou? Sim. Tá. Se eu tiro a força, eles voltam. Voltam para o mesmo lugar. Tá? Então, é isso que a radiofrequência faz. A radiofrequência da bobina transmissora vai enviar um sinal de radiofrequência que vai fazer com que esses hidrogênios mudem
de posição. De posição. Tá? E quando eu tiro a radiofrequência, eles vão Eles retornam. voltar. Nesse movimento aqui, ó, de volta, eles vão liberar a energia extra que eles receberam quando a radiofrequência atuou. Porque eles recebem a radiofrequência, ficam mais energizados. Por isso, eles descem. Quando eu tiro a radiofrequência, eles vão voltar. E voltando, eles liberam esse excesso de energia que eles tinham adquirido. E aí, na liberação dessa energia, até voltar à posição, é a bobina receptora que vai captar esse sinal que está sendo emitido aqui na volta. Então, nesse momento, a gente começa a formar um pedacinho da imagem, olha. Aqui no quadrado em cima, ó. Né? Eu colhi aquele sinal, eu não, né? A bobina colheu aquele sinal, mandou aquele sinal para o hardware do equipamento e aí forma um pedaço da imagem. Aí vem outra radiofrequência e, de novo, energiza, eles descem, tira a radiofrequência, eles voltam, liberam, forma mais outro pedaço da imagem. E assim continuamente até formar toda a imagem. A imagem. Bacana. Tá? Isso, obviamente, que demora um tempo. Ok? Isso tudo demora um tempo para acontecer. Que nós vamos ver como que é. Então... Esse processo é muito interessante, né? Da formação da imagem. É muito legal, não é? Não, bacana demais. Vocês não viram ainda, gente. É mais bacana do que isso. Não pode falar, não. É mais bacana do que isso. Meu Deus, eu acho que eu acho que é por isso que eu gosto do da média, porque eu acho que eu fiquei meio doidinha com a ressonância magnética. Não, mas nossa, sensacional, viu? Não é bacana? É muito bacana. E quando a gente entende o fenômeno, aí sim a gente vai começar a entender, quem já está fazendo estágio com a ressonância, né, e tal, vai começar a entender por que eu uso determinada sequência e não uso outra. Que nós vamos falar isso tudo, né? Não vou bombardear vocês com muita informação, não, porque senão pira mais ainda. Então, por que eu faço uma sequência e não faço outra? Por que o contraste da imagem é um contraste que a gente chama de T1 ou é um contraste que a gente chama de T2? Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui com vocês, né? Então, por quê? Tudo isso está envolvido com esse movimento. Você dá força e volta, dá força e volta. Uma representação muito fácil da gente entender esse movimento é, por exemplo, um balanço, uma gangorra. Se eu estou sentada numa gangorra, estou só sentada na gangorra, não está acontecendo nada, né? Estou ali. Para acontecer alguma coisa, teoricamente, tá, gente? Alguém tem que chegar e me empurrar, não é? Essa força que eu recebo, ou o impulso que eu tomo, é a primeira força para poder desviar do equilíbrio, né? Então, quando eu recebo a força, dependendo da intensidade da força que eu receber, a minha gangorra vai mais longe ou vai mais perto, não é? Aí eu dei só uma forcinha, a gangorra foi até aqui. Ah, não, agora eu dei uma forçona, a gangorra foi lá em cima. Como eu retirei a força, que a força foi no momento que a gangorra deslocou, não é? Eu retirei a força, o que vai acontecer? A gangorra vai voltar. Então, a volta da gangorra entra na lei de Newton também
com aquela parte aqui, forças iguais e contrárias, né? Então, eu apliquei uma força, ela foi. Se eu tirei a força, ela voltou liberando uma força igual e contrária. Sim, verdade. Né? Então, a gangorra é boa para a gente poder pensar nesse movimento que os hidrogênios fazem quando eles recebem a radiofrequência. A imagem gerada. Essa aqui está bem artefatuada, ó. Mas é imagem de internet, né? Então, ó, é uma imagem axial, uma imagem sagital e outra imagem axial. Mas as duas axiais, elas são em localizações diferentes. Essa aqui, a da nossa direita, ela está mais aqui, ó, na região do corpo caloso, aonde a gente tem os ventrículos laterais. A da minha esquerda, a gente está aqui, ó, na direção da órbita, aonde a gente está pegando aqui, ó, a direção do tronco cerebral. Ao quarto ventrículo, o aqueduto cerebral aqui, ó, redondinho aqui. O aqueduto cerebral está aqui, ó, nessa região, porque aqui, ó, na frente do cerebelo, é o quarto ventrículo. O terceiro ventrículo é aqui em cima, né? O quarto ventrículo é aqui embaixo. O primeiro e o segundo não existem não, tá, gente? É só terceiro e quarto, tá? Então, essa bolinha que tá aqui, ó, é o chamado aqueduto cerebral. É a comunicação do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, por onde vai passar o líquor. Tá? Então, ó, a imagem gerada, ela vai representar as diferenças existentes entre vários tecidos do organismo. Então, para a gente terminar aqui, que já está na nossa hora, né? Quase na nossa hora. Isso. Então, o que eu estou vendo aqui, ó? Eu estou vendo parênquima cerebral, estou vendo parênquima cerebral, estou vendo parênquima cerebral. Apesar de estarem em posições diferentes axiais, tá? Dentro do ventrículo, o que eu tenho dentro do ventrículo? Água, professor. Isso mesmo! Tá vendo? Representada pelo líquor, né? Então, olha a diferença da imagem gerada, né? Pela diferença dos tecidos, né? E das estruturas que eu tenho. Aqui dentro eu tenho água. Bom, a gente vai falar que é água, mas é o líquor, né? É o líquor. Ela tá escura. Do lado aqui de fora, ó, tá branco, não tá? Sim. Isso aqui é gordura. É a gordura aqui do subcutâneo, ó, do couro cabeludo, né? Então, aqui do lado de fora é gordura. E o parênquima cerebral em si, cadê? Cadê meu cursor, gente? Aqui. O parênquima cerebral em si, olha como que ele tá aqui mais puxado para um tom de cinza. E tenho um pequeno contraste. Nossa, cadê meu cursor? Aqui. Tem um pequeno contraste, tá vendo? Olha, que vai contornando aqui. Vocês conseguem perceber? Sim. Esse contraste separa a substância branca da substância cinzenta. Tá? Então, eu tenho aqui, não tá? Porque a imagem não ficou tão boa assim, mas depois eu mostro outras para vocês. O que é água nessa imagem, tá? É preto. É hipointenso. O que é branco, deixa eu achar meu cursor aqui de novo. O que é branco é hiperintenso, é a gordura.
E a parte do parênquima em si, apesar da gente ter essa variação aqui, né, na escala do cinza, lembra que eu falei? É isointenso. Tá? Então, ó, aqui no olho, aqui tá preto na órbita, né? É a órbita mesmo. Ó, aqui é o cristalino. Olha como é que a gente vê bonito, né? Aqui atrás é o líquido retroocular. E atrás da órbita em si, cadê? Aqui. A gente tem a gordura retroorbitária. Então, é branca. É branco. Se o líquido, que é chamado de líquido vítreo, tá? Que está dentro do nosso globo ocular, é líquido, então tá preto. Como é que é? Isodenso? Hipo. É hipodenso. Hipo, tá? A gordura retroocular, retro é atrás, tá, gente? Toda vez que a gente fala retro, é posterior. Então, a gordura retroocular tá branca. Então, é hiperdenso. Tá? E o parênquima cerebral, de novo, aqui tá iso, né? Porque a gente tem as variações da escala do cinza, porque separa substância branca de substância cinzenta. Então, tá isointenso. Cenas dos próximos capítulos. Reticências. Aguarde. Tem que ir devagar, porque senão vai todo mundo virar da média. É muita informação. Mas a aula muito boa, viu? Obrigada, Lu. Maravilhosa. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né? Eu acho que fica melhor assim. Verdade. Tá? Mas o dia que não for boa também pode falar, tá? Tá, mas nossa, não vai ter como não. Você sei. explica muito bem. Não sei, né? Tomara que eles continuem assim, mas sei lá, tem dia que a gente tá mais cansado às vezes, né? Ou tá mais meio borocochô, né? Mas a gente dá um desconto. Tá, combinado. Mas pode falar também, tá? Porque isso me ajuda, isso me ajuda. O dia que não tiver legal assim, hoje foi mais ou menos, tá bom, eu vou dar meu jeito. Pode deixar, professor. Ô, gente, pode deixar. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês terem gostado. A gente vai devagarzinho para a gente poder entender direitinho isso, porque eu não quero ninguém ser apertador de botão. Verdade. Valeu, professora. Tá bom? Agradeço. Isso aí, valeu. Demais. Ô, professora. Oi, Matheus. E o TCC, Matheus? É sobre isso mesmo que eu ia falar, professora. Não era sobre a aula, mas a aula foi muito boa também, mas não era sobre isso, não, era sobre o TCC mesmo. Obrigada. Não, eu pensei em dar recado. Eu falei um pouquinho no início da aula. Na quarta-feira a gente teve uma reunião e aí o Danilo, que é o professor responsável agora, antes era a Kátia, né? Mas como a Kátia está de licença, o Danilo e o Leandro é que vão ser os responsáveis pelo TCC, tá? Então, o Danilo pediu para a gente não incomodar a Kátia nesse momento, né? Que o bebê dela, acho que fez um mês. A gente... tá fazendo um mês. O Danilo pediu para que os professores que avaliaram a qualificação enviassem de novo para ele a correção. Então, os professores estão enviando para ele. E ele vai enviar para vocês. Tá? Beleza, então, professora. Eu até ofereci para ele, eu falei, Danilo, se você estiver muito sobrecarregado e tal, distribui dos grupos, né? Mas, a princípio, ele preferiu centralizar nele, que aí ele mesmo dispara as correções para todo mundo. Então, ele provavelmente deve fazer isso nesses próximos dias aí do fim de semana. Tá bom, professora. Na segunda-feira... Vocês têm aula com ele? Tem. Aula com ele é terça. É terça? É segunda. Segunda e quarta. Tá. Então, se até na segunda-feira ele não tiver enviado e vocês quiserem perguntar para ele, pode perguntar também, tá?
Tá bom. Mas aí ele ficou de enviar. Tá bom, Você professora. lembra quem que avaliou o seu? Era a Carol e Kátia. Ah, tá. Então, desde quarta-feira que o pessoal já está encaminhando de volta para ele. Não, então fechou. Combinado? Fechou, professora. Valeu. Então tá. Combinado. Gente, ó, beijo grande, muito Boa noite. obrigada. Boa noite, professora. Boa noite. Bom fim de semana aí. Obrigada, Juliane. Bom final de Obrigada, semana. igualmente. Boa Beijo. Tchau. noite. Ele é top. Não?